cancelei? Não cancelei não. Pensei que eu tinha cancelado. Ai, meu Deus. Começou. Uma boa noite aos meus irmãos amigos da querida Casa Espírita, Fraternidade Espírita União. Que Deus abençoe esse nosso encontro. Estávamos, eu creio, todos com muitas saudades, porque essa história da gente ficar muito separados assim dói demais, mas confiantes em Deus, confiantes em Jesus, estamos aqui hoje unidos com a permissão do nosso Pai e para que nós possamos começar a falar daquilo que mais a gente gosta, de Jesus. Vamos então fazer uma prece para que possamos entrar em comunhão de pensamentos. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amigo, Deus, nosso Pai Celestial, irmãos amigos da Fraternidade Espírita União, todos os seus benfeitores que certamente nesse momento nos ligam em muito amor, para que possamos nesta noite nos alimentarmos do pão da vida. Que o Senhor nos abençoe a todos. Vamos também aproveitar que estamos iniciando a nossa conversa, pedindo a Deus e a Jesus que ilumine os nossos irmãos que estão passando por sofrimento, que derrame suas bênçãos desde já, e que de alguma forma essa nossa conversa, essa nossa palestra aqui possa contribuir para que as dores sejam acalmadas, Mas vamos lá. Eu venho hoje trazer para vocês a parábola do fermento. Essa parábola ela está contida em Mateus, capítulo 13, versículos 33. Tem também em Lucas, também no capítulo 13, no versículo 2. É bom que nós nos lembremos, antes de começar essa palestra, que Jesus, quando ele esteve aqui, ele conversava com os hebreus do século I. Então, muito daquilo que ele dizia era muito apropriado para aquelas pessoas daquela época. É certo que a palavra de Jesus é uma palavra eterna, que vale para sempre. Mas aquelas pessoas que conviviam ali no momento tinham uma facilidade maior, porque afinal era o momento presente que eles estavam vivendo ali. Então nós que estamos vivendo no século 21, quando nós vamos buscar os ensinamentos de Jesus, nós precisamos nos reportar para aquela época, para que nós possamos colher mais informações, para que nós possamos nos alimentar com mais substância, tendo mais vitamina daquilo que Jesus passava. Então, na época, a pedagogia rabínica da época, eles usavam muito parábolas, que eram historinhas, tipo da parábola do semeador, do bom samaritano, do filho pródigo, mas também tinha algumas parábolas que tinham o nome de machal. Essas parábolas queriam dizer charada, um enigma, Essa do fermento é uma charada, é um enigma. Então, eu vou ler para vocês o versículo e depois nós vamos aos pouquinhos saboreando, tá? Então diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 sacas de farinha até estar toda fermentada a massa. Então vamos lá, nós temos que matar essa charada, Temos também que lembrar que essa construção que eu fiz aqui, para que a gente possa entender, ela está baseada na nossa doutrina espírita, é lógico, Então eu usei como professores amigos o nosso querido Emmanuel e o Kardec, então, e também o Antigo Testamento. Então eu fui buscar em Gênesis, no capítulo
18, versículo 6, uma referência que Jesus faz direta a esse Antigo Testamento, a Gênesis. Nesse versículo diz assim: Abraão foi depressa à tenda de Sara e disse-lhe: toma depressa 3 medidas de farinha de trigo, amassa e faze pães. Então Jesus praticamente repetiu o que estava escrito ali. E as pessoas que viviam ali naquela época, quando ouviram a charada, o machal ou a parábola do fermento, eles logo lembraram dessa passagem, porque eles tinham o hábito de estudar, de ler o Antigo Testamento, né? Então, veja só, nós já descobrimos que essa mulher que Jesus fala na nossa parábola do fermento não é qualquer mulher, é uma mulher específica, é Sara. Agora, por que será que Jesus escolheu Sara, né? Vamos lembrar o que acontecia com Sara. Sara, ela era esposa de Abraão, e o que girava em torno da vida da Sara era a angústia de querer dar a ele um herdeiro, um filho, né? E Sara, ela é uma heroína do povo hebreu, porque ela passou a vida dela inteirinha tentando dar esse herdeiro para Abraão. Então, ela se esforçou demais, ela era uma mulher muito fervorosa na sua fé, ela era muito correta, muito... Enfim, ela era uma pessoa dinâmica que acreditava que ela ia engravidar, ela tinha essa fé de que ela ia conseguir dar esse filho para Abraão. E ela conseguiu? Sim, ela conseguiu. Já velhinha, ela conseguiu dar um filho para Abraão e colocou o nome de Isaac. E aí depois que o Isaac ficou moço, ele também teve seus filhos, que era Esaú e Jacó, né? E depois Jacó herdou a liderança das 12 tribos e depois, isso com o tempo rolando, né, gente? Depois, lá adiante, ele conseguiu, eles tiveram Israel, que é um país. Então, se não fosse o esforço da Sara, né, dela lutar, acreditando que ela ia dar aquele filho para o marido, mas assim, cheia de fé, cheia de amor, se não fosse esse amor de Sara, hoje talvez não existisse Israel, né? Então Jesus, quando faz referência a Sara, fala porque sabia que o povo hebreu tinha muita adoração por essa mulher, pela força dela de querer ter esse filho, né? Então eles logo lembraram, né, que era Sara. Agora, essa visão que nós estamos dando aqui é sob a perspectiva genealógica, da importância que ela teve, porque através dela foi vindo toda uma linhagem, né, dessa família. Então, desse casal, Sara e Abraão, formou Israel, né? Além disso, a Sara também, ela tem uma representatividade espiritual. Ela representa todo o coração espiritualizado, todo aquele que põe amor, que acredita em Deus, né, que é seguidor de Abraão. Então ela representa todas essas criaturas fervorosas, né, que são ativas, que são confiantes, né? Então, a primeira charada da mulher a gente já matou, né? Então a gente já sabe que era Sara e que ela tinha essa força, né, de amor em tudo que ela realizava. Tem a outra palavrinha que aliás são duas, 3 satas, né, que é uma medida que eles usavam na época para medir farinha, né? Então essa medida de uma sata corresponde a mais ou menos 13 litros de farinha. Mas vejam só, quando Jesus refere-se na Gênesis a essa medida de farinha, ele não fala de fermento. Ele fala que o Abraão pediu para Sara fazer o pão, né, para alimentar as pessoas que passavam por sua tenda, porque ele tinha uma tenda no meio do deserto. Quando as pessoas passavam com fome, ele fazia essas pessoas entrar, lavava os pés para refrescar, dava uma comidinha para eles ficarem alimentados. Isso era um carinho, era um conforto, era uma gentileza que eles faziam para as pessoas que estavam ali transitando.
Então ele avisa a Sara e a Sara faz o pão. Só que na parábola de Jesus, ele fala que a mulher coloca fermento nessa mesma medida. Então as pessoas que estavam ouvindo falaram, opa, como assim? Se essa mulher coloca fermento em 3 sacas de farinha, isso aí vai alimentar umas 400 pessoas, né? Em Cafarnaum não tinha isso. Então eles falam, o que Jesus está querendo dizer com isso? Por que tanta gente? Né? Mas era justamente isso que Jesus queria dizer. Então, essa mulher que colocava o fermento era Sara. Então a Sara era uma pessoa cheia de amor, cheia de energia, e quando ela punha a energia dela para fora, né, ela alimentava 400 pessoas, né? Ela energizava, ela irradiava amor, irradiava a sua alegria de viver para mais de 400 pessoas. A verdade é que quando a gente fica preso aos números, a gente cai de novo naquela parábola do perdão, né, que Jesus falava lá, perdoa não 7, mas 70 vezes 7. Isso tudo Jesus ele coloca em números para a gente entender que ele não está preocupado com coisa pouca, né? Quando Jesus, o nosso mestre, e Deus, nosso Pai, fala, ele fala de tudo em abundância. O reino de Deus é tudo em abundância, é muito amor, né? Nós somos herdeiros do amor, filhos de Deus. Então Jesus, ele fala dessas 3 sacas com fermento para que eles percebessem que era uma quantidade grande. Mas por que ele falou justo 3? Ele não podia falar 4, 8, 10, né? Se fosse só para falar que podia ser muito, mas não, Jesus, além de ser essa pessoa maravilhosa, ele era muito inteligente. Então, para que ficasse registrado que ele queria que nós fôssemos fortes, né, destemidos no nosso amor, quando ele fala 3, ele faz referência de outra passagem da Gênesis, que está no capítulo 10, um é o versículo número 1 e a outra é o versículo 32. Eles estão assim distantes, mas um conversa com o outro. Eu vou dar um resumo para vocês do que é. No primeiro versículo, ele apresenta, né, na Gênesis, a descendência de Noé após o dilúvio, né? Então ele apresenta Sem, Cã e Jafé, que eram os 3 filhos de Noé. Daí vem o número 3 da nossa parábola, né? E na outra sequência do versículo 32, ele fala assim, esses são aqueles filhos de Noé, né, que Noé gerou depois do dilúvio, e que depois, quando eles foram ficando moços, né, e se desenvolveram, eles também povoaram todo o globo terrestre, povoaram a terra, né? Então, da linhagem de Noé, teve todo o povoamento da terra, entenderam? Então, é por isso que faz essa referência também nesse capítulo da Gênesis, para que a gente entenda que se não ficou claro que a gente tem que alimentar muitos com o nosso fermento, com o nosso pão, né? Fica claro aí, porque os filhos de Noé, eles só povoaram a terra, né? Então, vejam, é para que a gente ame muito. A gente não pode ficar pensando em ser bonzinho, sabe, verniz. Nós temos que ser espíritas, raiz, né? Aquele que acredita em Deus, aquele que confia em Jesus e que não tem medo de amar, né? O amor de Jesus é para todos, não é assim uma ninharia. Então, quando ele fala que ele fala assim, tomai e comei, este é meu corpo, ele está falando do fermento, ou melhor, da farinha, que é o evangelho vivo que ele veio, porque Deus, ele não mandou um livro para a terra falando do evangelho, ele mandou Jesus, que era o verbo vivo do amor, né? E aí, quando ele fala que ele é o pão da vida, por quê? Porque o fermento de Jesus, as palavras de Jesus, os pensamentos de Jesus, as ações de Jesus, eram todas vitaminadas de amor. Então, ele era o pão da vida. E ele quer que nós sejamos
assim, que coloquemos o nosso fermento de amor em tudo que a gente faça. E aí, pensando assim, dá a impressão que a gente fala assim, então já acabou? Já matamos a charada? Sim, nós matamos a charada, né? Porque nós conseguimos compreender que Jesus, nessa única linha, né, nesse único versículo, ele traz um monte de informação que faz com que nós sempre busquemos dentro de nós essa energia de amor que é a nossa herança de Deus. Né? Nós precisamos confiar nisso, entender que nós podemos sempre muito mais. Então, nessa linha de estudo do Emmanuel, quando nós falamos de farinha, nós estamos falando de evangelho. Né? Então, eu vou continuar conversando com vocês, porque nessa explanação desse tema do fermento, né, da parábola do fermento, eu trouxe para a gente também, para complementar esse nosso entendimento da parábola, dois temas do Emmanuel, que está em 2 livrinhos diferentes. O primeiro está no Fonte Viva, no capítulo 108. Então, Emmanuel vai falar desse fermento que nós estamos estudando. Então, quando ele diz assim, né, um pouco de fermento, é o título do tema. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ele está fazendo uma pergunta. Isso está escrito em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. Aí Emmanuel continua. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Parece até que ele já sabia que a gente ia estar vivendo uma pandemia, né? Ia ter que falar de Jesus assim online. Mas vamos lá. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. Então vamos lá, vamos parar aqui um pouquinho para a gente pensar nisso tudo. Então, quando ele está falando que a nossa alma é sempre um núcleo de influência para mais pessoas, nós precisamos abrir um alerta aí. E aí vamos lembrar de um exemplo bom, o Chico, né, o nosso querido Chico. Imagine com aquele jeitinho dele, né, humilde, simples, sereno, enfim, amoroso. Quantas pessoas que ele conseguiu influenciar, né? Ele conseguiu influenciar uma geração de espíritas do mundo inteiro. Ele era um Chico vivendo ali em Minas, simples, humilde, sem dinheiro, não tinha riqueza, né? Mas ele tinha o quê? Muito amor. Então o fermento do Chico fazia com que ele brilhasse, fazia com que as pessoas se alimentassem, chegavam próximo dele e sentiam paz, sentiam serenidade, né? Então, nós precisamos compreender que esse evangelho, que entre aspas é a nossa farinha, quando ele chega até nós e morre aqui, acabou, não tem porquê, né? O evangelho está morto. Porque o que Jesus espera é que nós possamos vivenciar o evangelho. Não é falar. Aí tem gente que vai em palestra espírita, quando tinha, né, nas casas espíritas, ou mesmo agora online. Então, às vezes ouve uma palestra, gosta, e às vezes fala assim, puxa, fulano devia estar ouvindo, né, tudo isso aqui ia ser bom para ele. Né? E acha que aquilo não é para ela, para aquela pessoa, e morre ali. E nós não podemos pensar assim, porque o evangelho é alimento para todos os filhos de Deus. Todos nós precisamos desse pão, indistintamente. Né? Então nós precisamos entender que quando essa farinha chega,
É através do nosso amor, da nossa alegria de viver, da nossa confiança, da nossa fé, é que nós devemos alimentar aquelas pessoas que estão em torno da gente. E a gente acaba influenciando. Às vezes, uma coisa que a gente fala que cai ali num terreno que está prontinho para despertar, a pessoa está convivendo com a gente, às vezes dentro de casa, no nosso trabalho, ou mesmo na rua, onde quer que seja, a gente fala uma palavrinha mansa, com amor, com carinho, aquilo desperta alguma coisa na pessoa e a gente nem fica sabendo. Quando a gente vai ver, aquela pessoa já falou aquilo que a gente estava realizando para mais 2, para mais 3, para mais 4. Então, o que acontece é que o fermento de amor cresce em uma progressão geométrica, né? É disso que fala a nossa parábola. A parábola do fermento fala do quanto o bem pode se multiplicar. Aliás, o mal também, né? Só que a parábola fala do amor, fala do quanto que o bem pode se multiplicar. Nós que estamos vivendo aqui na Terra, né, e hoje em dia dá para ver isso claramente, a gente sabe que também palavras, gestos, pensamentos nossos podem também influenciar negativamente, né? E o mal também pode se multiplicar em forma numa progressão geométrica. Só que o mal não tem raiz. O mal ele vai se multiplicando, chega uma hora, como ele não tem raiz, ele não se sustenta, ele acaba, né? Por isso nós não precisamos temer, porque o mal que o homem cria, ele vai até um ponto e depois ele desaba. Assim como desaba tudo aquilo que não vem de Deus, né? Somente o que é amor, que foi implantado dentro de nós, que somos filhos de Deus, é que cresce nessa progressão geométrica e não tem fim, porque tem a raiz do nosso Pai, a raiz do amor, né? E Jesus, quando ele falava disso, ele falava com a energia, com o fermento dele de amor, e ele como que hipnotizava, magnetizava todo mundo por onde ele passava, né? Então Jesus era o exemplo vivo de como fazer isso, como influenciar, né? Porque ele tinha aquela postura serena, amorosa, e ele ia magnetizando com esse fermento dele, da energia do espírito dele. Nós espíritas, nós muitas vezes somos só verniz na nossa fé. Nós não podemos permitir que, principalmente hoje, nos momentos difíceis que estamos atravessando, nós possamos nos entregar ao desespero, né? Principalmente nós, eu falo, né? Eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, porque nós somos herdeiros, né? Daquele que trouxe para nós, né? A terceira revelação. O Kardec trouxe para nós o Espiritismo, que nos diz: nós somos eternos, nós não morremos, nós voltamos para casa. É que Deus, o nosso Pai, ele é tão bondoso que quando ele pega os filhos e põe na escola, né? Ele não tem os filhos assim, quando a gente pega o filho e põe na escola e fala para ele: fica lá, fica quietinho, né? Às vezes ele quer matar a aula, né? Ele quer cair fora da escola e a gente não deixa. Mas Deus, ele põe um chip dentro do nosso coração que faz com que a gente fique encantado com a escola e não queira voltar para casa, né? Então, para que nós possamos criar aqui essa vontade, essa alegria de viver, para que nós possamos nos desenvolver e progredir espiritualmente. Então, o desespero, a tristeza, não pode tomar conta do nosso coração, porque nós que estamos com a nossa fé abastecida, que acreditamos no nosso Pai, que é só amor, gente, não tem castigo, né? Esse vírus não é castigo. Esse vírus é um filho de Deus. Toda a criação é filha de Deus, né? Nós é que nos afinamos com algumas coisas porque o nosso pensamento ainda é imperfeito, ele oscila e por vezes nós somos tragados. Mas voltar para casa não é ruim, desde que nós estejamos
vitaminados, com o nosso coração ligados a Deus, porque afinal, qual é o primeiro mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E ao nosso próximo como a nós mesmos. E o que o vírus vem pedir? Para que nós fiquemos em casa, né? Protegendo a nós e ao nosso próximo. Ele vem pedir para que nós tenhamos calma, que possamos olhar para aqueles que estão habitando dentro do nosso lar, né? O lugar onde nós temos que ficar a maior parte do tempo, com mais amor. Está pedindo para a gente lembrar de fazer o evangelho no lar, para nos alimentarmos do evangelho. Porque afinal, nós precisamos de evangelho para ter pão, né? Para ter o pão da vida, para que nós possamos viver em espírito, encarnados na terra, amando, projetando em tudo e em todos aqueles que estão ao nosso entorno o nosso melhor, né? Então, toda vez que nós pensamos em algo, falamos algo, temos algum gesto, nós temos que perceber que nós temos que, com essas atitudes nossas, nós vamos influenciar a quantas pessoas e de que forma nós fazemos isso, né? Então, essa é uma preocupação que todos nós, filhos de Deus, precisamos ter. De que forma a gente está influenciando e quantos a gente está influenciando. Porque isso é responsabilidade individual. Então, se eu estou em casa e só falo palavrão, se eu estou em casa e estou nervoso, estou brigando, não quero saber de Deus, eu estou contaminando o ambiente, né, que eu vivo, com miasmas no meu pensamento, estou envolvendo aquelas criaturas que eu amo naquela situação de aflição, né? E isso, o primeiro que passa mal com isso sou eu mesmo que criei tudo isso. E em segundo plano, aqueles que estão à minha volta. Então, o Emmanuel vem nos lembrar, cuidado com o seu fermento, né? Cuidado. Né? Então, quando você faz o seu evangelho no lar, quando você ouve uma palestra, quando você está atento àquilo que vem de Deus, dos ensinamentos de Jesus, que é o evangelho vivo, cuidado com o que sai de você, porque você joga e aquilo vai fermentar. Esse fermento é progressão geométrica, para o bem ou para o mal, né? Só que tudo que sai da gente é nossa responsabilidade. Então nós precisamos cuidar do que sai da gente, né? E talvez isso tenha algum vínculo com os vírus que nós estamos em contato por aí, né? Porque também são criaturas de Deus. Só que quem pensa, quem já tem a condição de fazer as escolhas, somos nós, né? Você pode escolher viver uma vida de tristeza, de preocupação, e pode escolher viver tudo isso buscando caminhos melhores com Jesus, com amor no coração, respeitando o teu próximo, lembrando que ele também sofre, né? Eu vou ler mais um trechinho. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas de nossa boca estabelecem grandes acontecimentos? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Olha, gente, quanta responsabilidade, né? Vamos dar um exemplo. O Paulo, né, o nosso querido Paulo, quando ele encontrou com Jesus, ele sofreu ele era Saulo, né? Se transformou, mas a energia do fermento de Jesus era tão poderosa, tão benéfica, que Paulo teve aquela movimentação de amor dentro dele, e ele conseguiu em 30 anos
né? Modificar o panorama religioso do Mediterrâneo, o Paulo, né? Ele e uma galerinha que deu uma força ali para ele, mas a grande parte quem fez foi ele. Então vejam que nós também somos filhos de Deus, assim como Jesus, né? Jesus é o nosso guia e modelo. Então é muita loucura nossa, é viver em hipnose, não acreditar que nós precisamos prestar atenção no Evangelho. Porque aquele que ainda pensa que morreu, acabou, ele está morto vivo aqui na Terra, né? Ele está morto para tudo, porque ele está vivendo só o mundo material e está esquecendo da melhor parte. Que foi quando Jesus falou para Marta e para Maria, né? Que a Maria ficava com a melhor parte porque ouvia, e a Marta queria trabalhar para cuidar dos afazeres domésticos. Então, nós precisamos ter coração de Maria e mãos de Marta, mas fazer isso com amor, com esse fermento de amor que Deus nos conferiu a todos. Só que tem alguns que ainda não acreditam, tem alguns que ficam assim, será que eu tenho que seguir religião, né? Gente, a religiosidade não é vergonha para ninguém, né? Bater no peito e dizer que é cristão, antigamente era crime, hoje não é, e as pessoas... quando começam a se alimentar e entender o que é ser cristão é viver o amor, é estar com a minoria, é querer que tudo seja bom para todos. Não tem mais aquela história, olha, o que é meu é melhor, eu vou proteger o meu, o resto que se dane, sabe? O pensamento de Jesus era o oposto disso tudo. Ele queria o bem para todos. Ele queria ver todo mundo comendo, todo mundo bem, todo mundo falando de Deus, entendendo Deus, né? Para que nós... Tem alguns espíritas que ainda entram na casa espíritas preocupados com mediunidade. E o que nós precisamos nos preocupar é com os ensinamentos de Jesus, é o Evangelho. Nós precisamos ser Evangelho raiz. Porque Jesus é o verbo vivo do amor. E nós precisamos despertar para isso, porque os nossos dons mediúnicos, que todos nós temos, né, estão implantados no nosso coração e eles só vão brilhar quando esse amor do Evangelho estiver fazendo a diferença dentro de cada um de nós. Essa lição que eu acabei de ler do Paulo, ou melhor, do Emmanuel, né, que era... um pouco de fermento, fala dessa situação da gente ser o fermento vivo, né? Da gente projetar no outro o nosso fermento. Então, para a gente ter esse cuidado do que sai da gente. Agora, tem num outro livro, Vinha de Luz, no capítulo 64, ele vai falar de novo desse fermento. Por isso que eu falo que essa parábola do fermento é pequenininha, mas ela é muito importante. E aí ele fala assim, ó, o tema é fermento velho. Então agora nós vamos perceber o quanto faz mal o fermento ruim que os outros lançam na nossa farinha do Evangelho, né? Quando a gente está desavisado, quando a gente lê Evangelho por cima assim, falando, já tá bom, eu li um pouquinho, fecha, nem pensa naquilo que leu, né? Cuidado. Vamos entender. Ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Isso está em Paulo, também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. É um versículo depois da outra lição que eu li. Aí Emmanuel diz assim: existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Não podemos nos esquecer que somos espíritos imortais e que temos eus pretéritos que calam fundo no nosso inconsciente e que por vezes falam tão alto que
quando a gente menos espera, nós estamos cometendo os mesmos erros novamente, né? Segue Emmanuel. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna. A nossa ficha é muito suja. E é por isso que quando nós, aqui na escola, vivendo nessa escola terrena que Deus, com seu amor, nos colocou, nós precisamos ser fortes e entender que é a nossa chance de recuperar o erro que a gente fez lá atrás. E só com muito amor. Ele continua, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Né? Então, tem pessoa, a maioria de nós aqui encarnados, se a gente pudesse lembrar do nosso passado espiritual, a gente ia colher nada de exemplificação cristã, porque a gente teve muita coisa desconstruída lá atrás, e Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, Ele nos deu a oportunidade de voltar, esquecer do passado e retomar. E se está difícil, imagine para Jesus quando Ele esteve aqui. Jesus era perfeito e Ele passou por aquelas dores todas e ficou quietinho, porque Ele sabia o que aguardava Ele. Ele era um espírito imortal, iluminado, já quase perfeito. Então Ele ficou quieto, porque verdade não discute com ignorância, né? Ele preferiu ficar quieto, se calar, porque Ele ia falar o quê para todos nós, cheios de comprometimentos espirituais terríveis. Então nós precisamos hoje aqui, espíritas, né? Nós espíritas, com essa responsabilidade de entendimento, perceber que nós temos que tomar cuidado com tudo, inclusive com nós mesmos. Porque às vezes, quando a gente menos espera, a gente machucou alguém, falou uma coisa, prejudicou alguém sem querer, numa palavra que sai da nossa boca, que é que nem um chicote, né? Depois eu falo, não devia ter falado, me arrependi. Mas já foi, já magoou, né? Então, esse nosso eu pretérito, a gente também tem que cuidar, que é um fermento ruim do passado. Então, a gente tem que se livrar desse fermento ruim. Vou continuar aqui. Ele diz assim, não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Jesus está nos chamando, né? Só que o nosso querer, né? Nosso querer ainda é tão assim fraquinho, porque a gente faz uma meia dúzia de caridade material e a gente acha que a gente é bonzinho. Nós viemos aqui para a gente poder trabalhar muito por nós e pelos outros, pelos nossos irmãos. E as influências que são de péssima qualidade que a gente sofre do mundo, quais são? Televisão. A gente liga o canal, nós usamos da nossa inteligência e escolhemos o que entra dentro de nós, filtrados pelo amor do Evangelho, que é o nosso pão que nos alimenta. É a farinha com o nosso fermento de amor. Então eu vou filtrar o que é ruim, não entra. Só que eu não faço isso. E eu acabo deixando me influenciar por irmãos que sequer entendem, sequer sabem que são espíritos imortais ainda, que precisam do nosso amor. Então a gente se permite ser influenciado por programas de televisão, pela internet, né? Instagram, Facebook, às vezes tem coisa ali que magoa, que machuca, que influencia de forma errada, né? Sem contar outros crimes que são cometidos através de influências que chegam dessas mídias, né? Esse cuidado, esse critério, nós precisamos absorver. Jesus deixou a palavra viva dele, do fermento, né, da parábola do fermento, lá atrás.
mas ela é viva ainda hoje, e a gente tem que perceber, olha, é uma linhazinha do evangelho que a gente passa batido, e nós precisamos cavocar e atrás, nos alimentarmos da vitamina da vida. Então eu preciso perceber que eu tenho que cuidar das influências de fora e cuidar também do meu eu ignorante do passado, para não deixar ele falar mais alto. Segura essa coisa ruim e extermina com ela. Deixa aflorar o que é de fato ser filho de Deus, o teu amor, porque somos filhos do amor. Todos nós temos amor dentro, não é? A terra, ela vai ser definida, né, como uma grande massa, quando todos nós, um por um, contribuir com uma porçãozinha de fermento. Porque a gente pode ter 1 quilo de massa, né? A gente pode ter 1 quilo de farinha desse evangelho dentro da gente, já. Mas é com um pouquinho do nosso esforço, da nossa boa vontade, colocando o nosso amor, que nós vamos fermentar esse evangelho e nós vamos alimentar muitos que estão à nossa volta, né? Um jeitinho da gente, cada um de nós tem uma característica, tem um quê diferente. Nós somos reconhecidos por Deus por esse quezinho, somos reconhecidos pelo nosso nome. Jesus reconheceu Zaqueu e chamou ele da árvore, falou: Zaqueu, desce daí, né? E ele ainda não tinha falado com o Zaqueu, nem sabia quem era, né? E ele não falou: vem, desce daí. Da mesma forma, nós também somos reconhecidos por Deus e Ele sabe o potencial que todos nós temos e Ele nos ama igualmente a todos. Aquele que nós consideramos um traste, Deus ama. Aquele que nós consideramos um assassino, Deus ama e oportuniza. Só que nós somos julgadores implacáveis e a gente já faz a seleta, esse eu quero, esse eu não quero, e não é assim. Nós precisamos ter cautela, saber respeitar a ignorância do nosso próximo, mas amando, oportunizando esse próximo que está próximo de mim a caminhar do meu lado. Eu não posso jogar ele para trás e falar: o lugar é meu, eu vou na frente. Não é assim, a gente precisa ir juntos, de mãos dadas, né? Confiantes em Deus, confiantes em Jesus. É importante que a gente tenha esse exemplo do nosso fermento na nossa vivência. Não adianta falar assim: você tem que ler lá a palestra, ler o evangelho, ler o livro do Emmanuel, lê você que já está pronto e mostra como se faz. Que a pessoa vai se apaixonar, porque não tem quem não goste de ser acariciado, de ser tratado bem, né, de ser respeitado. Todo mundo gosta. E quando você age assim com amor, com carinho, com jeitinho, as pessoas vão começar a querer replicar isso. E aí vem aquela progressão geométrica que a gente acabou de falar, né? Paulo, ainda em Hebreus, no capítulo 6, versículo 9, ele diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, se eles esperam coisas melhores da gente, né, e nós já estamos aqui juntos, conectados, tentando absorver essa vitamina maravilhosa do Evangelho, vamos fazer a nossa parte, vamos entregar o nosso melhor nas mãos de Deus, entregar a nossa vida com amor àqueles que estão ao nosso entorno, vamos fazer esse carinho de usar máscara, vamos fazer esse esforço de ficar fechadinho dentro de casa, né, para que nós possamos ficar mais tempo na escola aprendendo a amar, aprendendo essas nuances diferentes que Deus traz pra gente, porque quando a gente pensa que Deus ia chegar com aquela guerra, permitindo, né, que as guerras acontecessem, e a gente estava esperando que viesse assim na transição alguma coisa diferente, ele permitiu um vírus quietinho que pudesse mostrar para todo mundo que precisamos ser obedientes, né? Coisa que lá a Eva não foi, lá no começo da Bíblia, lá quando conta, eles não foram obedientes. Então a nossa lição, de novo, a primeira lição, se a gente não passa nessa lição de ser obediente, será que nós vamos passar na segunda, que é do perdão? Né? Vamos
acreditar nesse nosso brilho, nesse nosso fermento. Vamos fazer fermentar essa massa e alimentar com o nosso amor aqueles que estão à nossa volta. Vamos fazer a nossa parte, porque não adianta entrar em pânico, porque o pior que pode acontecer é a gente voltar para casa. Ninguém quer voltar para casa agora, a gente quer ficar, mas que a gente possa ficar assim, com alegria, não com tristeza, mas respeitando aqueles que estão passando por dor, entendendo que essas pessoas que estão passando por essa tristeza precisam do nosso amor, para que elas entendam que elas podem contar com a gente, né? Que elas não estão sós e que aqueles que partiram estão esperando por elas do outro lado, porque nós somos uma grande família, alguns na escola estudando e outros em casa, né? Mas nós estamos sempre juntos. Então, meus irmãos, eu espero que nós possamos aproveitar esse tema, pensar, refletir, né, sobre isso essa semana, até que segunda-feira uma nova palestra aí vem dos nossos irmãos aqui da fraternidade, para que nós possamos continuar nos alimentando enquanto estamos em casa. Mas vamos refletindo, vamos lendo o nosso evangelho, passamos o nosso evangelho no lar, vamos conversando com os nossos jovens, abrindo os olhinhos deles, né? Fazendo esse nosso fermento ali multiplicar, quem sabe. E é dessa forma, com jeitinho, com muita paciência, que a gente vai chegar lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado e que continuem aproveitando. Contem com o meu amor, com o meu carinho, viu? A gente está separado, mas estamos juntos. E agora, antes que a gente se despeça, nós vamos fazer algumas vibrações e encerrar nossa reunião, tá bom? Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Então vamos lá. Vamos vibrar nesse momento, colocando esse nosso fermento de amor na nossa massa de evangelho que recebemos, lembrando com alegria de todos os nossos irmãos que partiram para a pátria espiritual, agora por conta da pandemia ou por qualquer outro motivo, que eles sejam levados até o mundo espiritual, numa caravana de luz, de muito amor, de muito carinho, e que eles possam perceber que sim, foram vitoriosos, né? Fizeram a sua parte, e que, se Deus assim permite, que eles possam então descansar por um tempo para logo eles retomarem suas atividades. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão na linha de frente, trabalhando nos hospitais, né? Ainda resgatando aqueles que chegam, que não se sintam enfraquecidos, que o nosso amor chegue até eles nessa noite, levando a chama da esperança, da fé e dessa alegria de viver, a confiança de que tudo vai dar certo. Vamos vibrar por todas as religiões que se mantenham fortes dessa forma online, nas preces que nós fazemos nos grupos. De todas as formas, as religiões de alguma forma nos conectam. E isso é muito bom para que a nossa corrente de amor esteja sempre fortalecida nas suas mãos, nosso Pai. Vamos agora vibrando por todas as famílias, para que essas famílias continuem num grande laço de amor nas mãos de Jesus, protegidas e amparadas. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que estamos aqui conectados, para que possamos, a partir de já, com o nosso fermento de amor, fazer fermentar a nossa massa e alimentar a todos que partilharem da nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo dom da vida, pela família, pelo alimento, por tudo, Pai. Obrigado por esta casa que permitiu que eu viesse aqui hoje e nos abençoe a todos. Que possamos então, na próxima semana, estarmos aqui reunidos mais uma vez. Um grande abraço, um beijo, o meu carinho a todos vocês e até a próxima.